Muito bem, queridos. Nessa lição número 13, estaremos concluindo os nossos estudos deste primeiro trimestre do ano de 2020. A nossa lição, a lição número 13, a última lição está baseada aqui na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Foram 13 grandes lições tratando sobre a família. E a temática é a família natural segundo os valores e princípios cristãos. O comentarista, Bispo Abner Ferreira, foi muito feliz. Todas as lições foram de suma importância para o aprendizado e o enriquecimento do conhecimento para o enlevo espiritual da família cristã. E nesta ocasião, neste momento, a nossa lição do dia 29 de março do ano de 2020 tem por título Relacionamentos do Cristão, Deus e Família. O texto áureo está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, que diz assim: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Segundo o próprio Jesus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 19, honrar pai e mãe é um mandamento divino. O mesmo texto também diz que amar os filhos faz parte deste mandamento. Por que Jesus falou que amar pais e filhos mais do que amar a Ele? Quem faz isso não merece segui-lo. Na verdade, o mandamento para amar pais e filhos é o segundo maior mandamento. O que Jesus salientou nesta passagem é que o mandamento maior, o primeiro mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, o nosso amor por Ele deve superar o amor e a dedicação que dispensamos aos nossos entes queridos. A primazia é de Deus. E como Deus que é, se Jesus não ocupar o primeiro lugar em nossa vida, poderemos ser tentados a abandoná-lo por qualquer motivo. E a verdade aplicada diz que é de suma importância que os seguidores de Cristo saibam discernir os diferentes tipos de relacionamentos, sabendo priorizar o seu relacionamento com Cristo, que deve ter a primazia, pois Ele é Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Os textos de referência colocados em evidências pelo comentarista Bispo Abner estão fundamentados no Evangelho de Lucas, capítulos 2, 12 e 14, versículos 51, capítulo 2, versículos 52 e 53 do capítulo 12 e versículo 26 do capítulo 14. No capítulo 2, verso 51, diz assim: Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no seu coração.
No verso 19 desse capítulo, lemos que Maria guardava tudo isso no seu coração e pensava muito nelas. Nesta passagem, relata que uma parte da infância de Jesus, quando ele tinha os seus 12 anos de idade, nesse tempo, ele já sabia muito bem que ele, Jesus, seria e era em relação a Deus Pai. E 18 anos depois, ele deu início ao seu ministério público. Jesus havia se perdido de seus pais que, aflitivamente, o procuravam no meio da multidão. Encontraram-no entre os mestres, conversando com os doutores no templo, ao retornarem para Jerusalém. Como menino, Jesus escutava e respondia, mas também ensinava e aprendia. O versículo 52 deste capítulo afirma que ele, à medida que crescia, ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. As respostas dadas por Jesus aos mestres chamavam-lhes a atenção e os deixavam admirados e extasiados. E o versículo 52 do capítulo 12 diz assim: porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Jesus falou aos discípulos que ele veio para pôr fogo na terra. Ele não veio para trazer paz, mas sim divisão. O que isso significa? O fogo era uma maneira de falar sobre o julgamento purificador de Deus. Sua missão era divisora e perturbadora. A cruz seria o motivo da controvérsia entre as pessoas. O judaísmo era uma religião praticada coletivamente entre a família. As pessoas adoravam em família muito mais do que individualmente. O louvor não era sincero, não saía do coração, e essas declarações ditas por ele poderiam cortar laços familiares. Seriam motivados por decisões individuais que precisariam ser tomadas. E no versículo 53 do capítulo 12, está registrado que os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Cristo é o divisor de águas deste mundo. Os destinos eternos serão determinados através das decisões a serem tomadas pelas pessoas. Crer nele ou não crer? Céu ou inferno? Vida ou morte eternas? Bem-aventuranças ou vergonha eternas?
O que irá definir isso é a decisão de crer ou não crer nele como Salvador. O que ele está dizendo é que não é correto pensar que sua missão seria trazer paz a todas as pessoas do planeta, a fim de que 100% estivessem em perfeita harmonia como uma grande família. Missão impossível. O Evangelho, para alguns, ainda hoje, não passa de ficção e loucura, dependendo da maneira como reagem às mensagens ditas por ele. No versículo 26 do capítulo 14, diz que quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me ama mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e até a si mesmo. A condição para seguir a Jesus é amá-lo acima do amor que dispensamos aos membros das nossas famílias. Aborrecer pai, mãe, irmãos, familiares tem o sentido de amar menos a eles do que amar a Cristo. Jesus não está exigindo que tenhamos ódio dos nossos semelhantes, mas desapego completo e imediato. Não podemos amar nem a nós mesmos mais do que o nosso amor por Ele. Jesus estava explicando o seguinte: que todo aquele que desejar ser seu seguidor deverá amá-lo bem mais do que a seus próprios familiares, mais do que a própria vida. Caso contrário, não pode ser seu discípulo. Na realidade, o que Cristo apresenta aqui é uma subordinação de valores, ou seja, nossos afetos mais íntimos não podem nunca servir de embaraço para a nossa intimidade com Deus. E no item 1, o título é Diferentes Níveis de Relacionamento. Jesus nos deixou o modelo de diferentes níveis de relacionamento. Ele deu exemplos a seus discípulos sobre a relevância do aspecto relacional. E no tópico 1.1, o título é Jesus e sua família terrena. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, esclarece que a palavra se tornou um ser humano, isto é, o Verbo que habitou entre nós. A palavra cheia de amor e de verdade. Na tradução da palavra grega, diz que ele, a palavra, o Verbo, se fez carne, dando ênfase à verdadeira e completa natureza humana de Jesus. No entanto, sua natureza divina aparece às pessoas como uma luz radiante. Sua encarnação ocorreu num ambiente familiar. Maria abrigou o nascituro menino Jesus em seu ventre, e José o adotou como filho
assumindo o papel de pai após o seu nascimento. Da conjunção carnal entre Maria e José nasceram outros irmãos e outras irmãs que fizeram parte integrante da família terrena de Jesus. Segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, ele foi feito humilde e obediente a Deus até a morte de cruz. Subitem 1.2, o título é Relacionamento de Jesus com Maria e José. Maria e José tiveram um cuidado todo especial com Jesus como seu filho. Circundou-o conforme o mandamento da lei. Fugiram com ele para o Egito e de lá retornaram, livrando-o dos perigos da morte. Habilitou-o em uma profissão. Instruiu-o segundo os mandamentos da palavra de Deus, entre inúmeros outros cuidados que tiveram com o menino Jesus. Em contrapartida, Lucas escreveu que Jesus voltou com seus pais para Nazaré após ser encontrado por eles e continuou a ser obediente a eles. E no tópico 1.3, cujo título é Relacionamento de Jesus com seus discípulos, o comentarista vai dizer, segundo o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, onde está registrado que até os irmãos de Jesus não criam nele. Ser filho de Maria não foi suficiente para que tivesse um relacionamento harmonioso com familiares e os demais seres humanos, como filho prometido de Deus, mesmo tendo convivido diariamente com aquelas pessoas. Ele considerava como membros de sua família todos aqueles que criam nele como o Messias prometido, conforme escreveu o mesmo Lucas em seu Evangelho, no capítulo 8, versículos 15 a 21. Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Esta passagem nos mostra que o relacionamento espiritual com Jesus é mais importante que os laços consanguíneos que ele tinha com sua mãe e seus irmãos. Seus seguidores fazem parte da verdadeira família de Deus. No item 2, o título é O Cristão e sua família. O relacionamento do cristão com a família, infelizmente, nem sempre coaduna com o padrão bíblico para a família, levando-se em conta a realidade em que vivemos. O plano original contido na palavra de Deus é o nosso modelo de vida cristã. Subitem 2.1, o título é A Importância da Coerência. Coerência tem um sentido de nexo
ou harmonia entre dois fatos ou duas ideias. Trata-se de uma relação harmônica entre pessoas. O cristão é chamado para ter uma vida coerente com os princípios bíblicos. Tiago diz em sua carta, no capítulo 2, versículo 14, o seguinte: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Cristo censurou os religiosos de sua época pela falta de coerência no que faziam. E o apóstolo Paulo fala em sua carta 1 a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, que se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E no versículo 8, ele ainda diz que aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. E no tópico 2.2, o título é Quando a família se converte. O cristão precisa perseverar na fé, dando bom testemunho aos seus familiares não convertidos, por intermédio de sua conduta no lar e no convívio com os demais familiares. Paulo disse que Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas, sendo assim, eles pertencem. E o subitem 2.3, o título é Casamento, Insatisfação Divina, ou melhor, Instituição Divina para a Vida na Terra. No Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículos 34 e 35, Jesus disse que nesta vida os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá. E na carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, o apóstolo escreveu que, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O casamento deve ser um instrumento que contribua para uma vida santificada em Cristo. O fato de uma pessoa resolver permanecer solteira não representa um problema em si mesmo. Todavia, os casados não estão isentos de serem tentados e enfrentarem muitos problemas no relacionamento. A ligação com Deus é o que faz a diferença para todos nesta terra. E o título do item número 3 é Nosso Relacionamento com Deus. O nosso referencial para estabelecermos prioridades em nosso relacionamento é a palavra de Deus. Um auxílio que capacita e nos
oferecem conhecimento e fé através do Espírito Santo. E o tópico 3.1 fala do amor de Deus. Um mestre da lei perguntou a Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Está registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28. E Jesus respondeu dizendo para que o amemos com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças, segundo registrou Marcos, no capítulo 12, versículo 30. Não existe mandamento mais importante do que este. E no tópico 3.2, o título é Discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 50 e 51, está registrado que haverá divisão por causa de Jesus. O mestre disse que haveria de receber um batismo e que estava aflito para que isso ocorresse logo. Esse batismo era parte do plano de Deus. O batismo fala do sofrimento e da morte de Jesus, conforme ele mesmo expressou no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 38. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? E no tópico 3.3, o título é Expresso no referencial adotado. Jesus é o nosso referencial de vida. No capítulo 5, versículos 18 a 33, da carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo trata do relacionamento entre as pessoas que vivem num lar cristão, esposa e maridos, filhos e pais, empregados e empregadores. A conduta recomendada tem por base o espírito cristão que todos devem manifestar nos relacionamentos interpessoais. E concluindo, as lições que tratamos aqui durante estas 13 semanas, que o Espírito Santo nos auxilie para que possamos priorizar nosso relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares e que, por influência de nossa conduta, de nosso testemunho cristão, que nossa busca anelante em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para que a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todas as coisas. E assim, nós concluímos nossos estudos
que trataram sobre a família natural segundo os valores e princípios cristãos. E ao terminarmos este comentário, aqui fechamos as 13 lições da nossa revista da Escola Bíblica Dominical deste primeiro trimestre do ano de 2020. Peço que não parem por aí. Adquirem o nosso livro, O Padrão Bíblico para a Família. E deem sequência aos estudos sobre o tema família cristã e, consequentemente, a aprendizagem que diz respeito ao padrão bíblico para a família cristã como sal e luz do mundo. Nossa família deve ser o modelo de vida, o paradigma para os não cristãos. E que em nosso livro vocês possam desfrutar desta delícia que é o aprendizado da palavra de Deus. Ali vocês encontrarão textos e estudos que dizem respeito ao relacionamento social, ao flerte, ao namoro, noivado, casamento, criação de filhos e muitos outros assuntos de interesse à família cristã. Guardem o nome. O Padrão Bíblico para a Família poderá ser adquirido na livraria da nossa Igreja Catedral das Assembleias de Deus, bem ao lado da rodoviária Prefeito Francisco Torres, de Volta Redonda. Ou ainda pelo nosso site, ou melhor, nosso endereço eletrônico, lourildocosta@gmail.com. Na próxima semana, estaremos introduzindo um novo assunto que será tema das nossas lições do segundo trimestre, que tem por título o Livro de Salmos. Até lá, e que Deus abençoe a todos, indistintamente, incluindo seus respectivos familiares, de forma abundante em Cristo Jesus, o nosso Senhor.